Vamos iniciar hoje a aula 15. O assunto é manutenção de software. A manutenção é uma etapa, né, no processo de desenvolvimento de software que tem bastante importância, né? Hoje é impraticável você conceber um software que não vai sofrer algum tipo de manutenção. Nós vamos ver os diversos tipos, né? Porque o software precisa ser constantemente, né, atualizado, adaptado, melhorado, muitas vezes corrigido, né? E por conta disso a manutenção acaba sendo uma área não tão assim almejada, né? Uma área que muitos profissionais aí não gostam muito de trabalhar com manutenção por ter que ficar, né, resolvendo, né, problemas ou, né, fazendo algumas adaptações, né? Porém, né, é importante a gente saber todos esses conceitos envolvendo a manutenção de software, as ferramentas que podem ser utilizadas, né? A melhor forma de gerir a manutenção de software, né? Essa que é a ideia, né, principal, tá? Bom, nós vamos falar então sobre algumas definições de manutenção de software, os diversos tipos de manutenção, né? E aí a gente vai falar especificamente da manutenção corretiva, depois adaptativa, aperfeiçoadora e a preventiva. Quais são as funções básicas da manutenção, né? Os modelos de manutenção do software existente, né? E aí nós vamos detalhar, né, o controle de requisições, né, controle de mudanças, controle de versões, né? Hoje qualquer fábrica de software, né, empresa de desenvolvimento, ela precisa ter, né, um software, né, de controle de versões que atenda, né, bem, né, exatamente pela dinâmica que é, né, a alteração, né, correção, adaptação, né, do software. Certo? Depois vamos falar um pouquinho de reengenharia, né, e alguns exercícios. Né? Bom, a manutenção, né? Quando a gente fala de manutenção, né, vem alguns questionamentos, né? Qual a origem maior do trabalho de manutenção? Né? O que demanda, né, mais manutenção? Quais são as maiores dificuldades para fazer a manutenção? Né? E aí a gente vai ver como as coisas, né, que a gente já falou em aulas passadas, né, principalmente relativas à qualidade de software, né, se interconectam, né, se interrelacionam. Né? Então, um sistema mal documentado, com certeza, é um sistema que vai ter problemas na manutenção. Né? Um sistema mal projetado é um sistema que vai ter problema na manutenção. Então, as coisas todas, né, se interrelacionam. Né? O que torna um software acessível, difícil de manter? Né? Isso que a gente vai, então, ficar falando, né, comentando, discutindo, né, nos próximos slides. Né? Bom, algumas definições de manutenção, né? Qualquer trabalho de software feito depois que ele se torna operacional passa para a produção. Né? É uma definição mais objetiva. Né? Se o meu software está em produção, eu preciso fazer alguma intervenção nele, né? Já é uma tarefa de manutenção. Isso pode ser para corrigir erros, né? O que é a situação pior possível, né? Como a gente já viu, né? Um erro quando o software está em produção é um erro difícil de ser tratado, caro, né? Além de, né, desgastar a imagem, né, perder credibilidade, né, e coisas assim. Pode ser em função da revisão dos requisitos originais, né, ou seja, o cliente não está satisfeito com aqueles requisitos, ou ele entende de outra forma, ou surgiu uma nova situação, né? Ou simplesmente é um aumento de função e performance, né, que é a atividade, vamos dizer assim, mais aceitável da manutenção. Né? Eu preciso, né, colocar novas características no meu software, né? Lançar uma nova versão. O que são as novas versões? São versões que disponibilizam novas funcionalidades, tem um desempenho melhor do que a anterior, né? E assim por diante. Né? Então essa é, vamos dizer assim, a característica mais desejada para a manutenção. Né? Algumas outras definições de manutenção: modificação de um software com o objetivo de corrigir falhas, aperfeiçoar, adaptar o software, né? Mecanismo de combate à deteriorização do software, né? Ou seja, para deixar ele atualizado. Modificação de um programa para refletir novas características, né?
adaptação do software para constante modificação às necessidades, né? E ação para fazer com que o software liberado, né, seja mantido em funcionamento de uma maneira satisfatória. Né? Alguns sinônimos de manutenção, né, que são às vezes utilizados, né, não necessariamente a manutenção implica em todas essas situações, né, mas a gente tem aí alguns, né, modificação, acréscimo, refinamento, evoluções, revisão, atualização, melhoria, né, são todas palavras, né, que de alguma forma, né, refletem, né, esse conceito, né, ligado à manutenção. Tá? Bom, aí nós temos os tipos de manutenção de software e algumas das projeções, né, de distribuição desses tipos. Né? Os tipos principais que nós vamos ver, né, é a manutenção corretiva, aquela para corrigir um erro, né, um defeito, né, do software, né, uma manutenção necessária, né, não é desejada, mas ela é necessária, né, se está com um erro tem que corrigir. Adaptativa, né, que seria a mudança do ambiente, né, muitas vezes ocorre mudança na legislação, mudança, né, nos requisitos originais, eu preciso adaptar o software. Né? É uma manutenção que ocorre bastante. A aperfeiçoadora, né, é aquela que vai, né, melhorar desempenho, né, acrescentar, né, um visual mais amigável, coisas assim. E a preventiva, que é aquela que se faz para minimizar a possibilidade de ocorrência de algum erro. Né? Como se faz, né, manutenção preventiva em veículos, né, em carros, né, em máquinas, né? Também se faz manutenção preventiva em software. Uma das diversas levantamentos, né, que mostram a distribuição, né, desses tipos de manutenção, mostra que a grande maioria são manutenções do tipo evolutiva, né? Que a gente pode chamar também de aperfeiçoadora, né? Aquela que o software sofre porque eu preciso melhorar visual, acrescentar relatórios. É uma manutenção, vamos dizer assim, que é normal, né, esperada que ocorra. Né? Bom, vamos falar então um pouquinho de cada uma delas. O que é a manutenção preventiva? Né? Prevenir as outras manutenções, ou seja, eu faço a manutenção preventiva para minimizar esforços depois de ter que alterar o software por uma correção ou até mesmo por uma adaptação, aperfeiçoamento, né? Então a manutenção preventiva, né, visa fazer revisões do software, né, sem uma demanda específica, mas para poder, né, já deixá-lo, né, em condições melhores de funcionamento, como ocorre com uma manutenção de um veículo. Né? O veículo não precisa estar com algum defeito para fazer uma manutenção, né, preventiva. Né? E aí vão ser trocado óleo, filtro, etc. E tal. A mesma coisa com relação ao software, só que não necessariamente, né, trocando os componentes de software, mas revisando, acrescentando novas bibliotecas, né, de funcionalidades. Né? Então são algumas das ações que podem ser feitas, né, numa manutenção preventiva. Né? Aqui tem um outro estudo, né, sobre a distribuição da manutenção, né, como eu falei, tem diversos deles. Né? Num deles, a aperfeiçoadora, né, tem metade das distribuições. Né? No outro, a preventiva tem, né, a grande parte das distribuições, no outro, a adaptativa tem a grande parte das distribuições. Então, a gente pode ver aí que não há exatamente um consenso com relação a isso. Mas a corretiva, em qualquer uma das projeções, ela responde por mais ou menos 20%. Né? Então, é difícil poder escapar disso. Né? Pelo menos 20% das ações são, infelizmente, para correção de erros. Fatores que afetam o trabalho da manutenção, evidentemente que o tamanho do sistema, né? Quanto maior, mais complexo. Né? A idade, né, afeta bastante. O sistema antigo é um sistema difícil fazer manutenção, né? Principalmente, né, porque provavelmente se utilizou, né, de técnicas ferramentais, rotinas, aplicativos que já não estão mais sendo utilizados. Né? As versões ficaram ultrapassadas. Existe a falta, né, de experiência e conhecimento de quem está atuando no software, provavelmente é alguém que chegou e já encontrou pronto, né? É o que a gente chama, né, de sistema legado. Né? Então, um sistema antigo é um sistema que demanda um esforço grande de manutenção. Né? Quais são as atividades típicas, né, de quem vai realizar a tarefa de manutenção de software? Né?
estudar, né, a especificação do projeto, né, principalmente quando não se conhece, né, o sistema, né, interagir com os próprios usuários, né, examinar a documentação, né, e procurar descobrir, né, essa é a grande, né, missão, né, alguns erros, né, ou deficiências nos programas, projetar essa alteração, modificar, revalidar e atualizar a documentação. Algumas funções básicas, né, na alteração do software. Né? Então, entender o software, a mudança a ser feita, isso demanda praticamente metade do tempo, né? Principalmente quando o sistema é complexo. Né? Modificar o software para incorporar a mudança não é tão complicado, né? Mais um quarto do tempo, e finalmente, né, revalidar, testar, né, o software outro um quarto do tempo. Ou seja, vai ser distribuído mais ou menos, né, nessa proporção. Né? A gente já falou em aulas passadas, né, que o custo, né, de corrigir um software em fase de produção, ou seja, numa atividade de manutenção, ele é muito mais alto do que o custo, né, na parte, né, de alguma atividade na fase de desenvolvimento. Então, por isso que a manutenção é uma área, né, que ganha importância, né, porque ela impacta, né, evidentemente, em termos financeiros, né, o meu projeto de software. Quais são algumas alternativas para reduzir a manutenção do software? Né? Bom, essa primeira aí parece até piada, né? Não fazer nada. Né? Claro que não fazer nada também, né, não é uma boa alternativa. Né? Adicionar mais pessoal para manutenção, nem sempre, né, a gente já viu, né, mais programadores implica numa maior produtividade, né, uma maior qualidade. Planejar a manutenção, focalizando novas tecnologias, ou seja, né, sempre substituindo, né, as tecnologias, bibliotecas, atualizando as versões, né? Adotar um plano agressivo para reescrever sistemas atuais, né? Tem muitas empresas, né, que têm sistemas, né, em linguagens antigas, né, COBOL, Fortran, que em algum momento passaram por uma etapa de reescrever esse código, né, para plataformas mais atuais. Adotar ferramentas automatizadas, né, para manutenção, né, e tecnologia do sistema, uma outra opção também desejada. Bom, quais são os modelos de manutenção existentes? Né? A gente tem, né, o controle de requisições de manutenção, muitas empresas utilizam, né, nós vamos ver, o controle das mudanças e o controle de versões. Esse é um dos mais importantes. Né? O controle de requisições significa coletar a informação da requisição, né? Ou seja, eu tenho, né, os meus usuários, eles fazem solicitações, eu vou centralizar isso, né, num setor onde eu vou avaliar essas requisições, né, vou priorizar, vou verificar qual que procede, qual que não procede, né, e depois, né, vão ser implementadas. Né. Utilizar análise de impacto para avaliar requisições em termos de custo-benefício. Às vezes eu tenho uma requisição lá que até pode ser boa, mas vai custar, né, demandar muito tempo, custar muito esforço, talvez, né, não seja o caso. Né? E, em função dessa prioridade, fazer esse atendimento das requisições. O controle das mudanças é no sentido de documentar as alterações que o software sofre. Né? Então, eu tenho que ver quais são as mudanças, né, em função da prioridade, né? Reproduzir qual é aquele problema que está ocorrendo, que vai ser tratado, né? Analisar o código-fonte, fazer as mudanças, os testes e depois documentar isso, né? E realizar, né, a atividade para garantir, né, fazer uma revisão, né, uma avaliação do sistema como um todo para garantir que a qualidade foi mantida. O controle de versões hoje é essencial em qualquer empresa, né, de desenvolvimento de software. Né? Uma plataforma de controle de versões muito utilizada, né, muito conhecida é o GitHub, né, que é free, né, que permite que eu tenha, né, várias versões, né, do código-fonte do meu sistema. Né? Quando alguém está mexendo numa versão, isso vai ficar indicado, né, no software que aquilo ali está sendo alterado. Então, a pessoa só vai poder baixar aquele código-fonte sem poder alterá-lo, né, sabendo que ele está sendo alterado. E na medida que eu terminar ali aquela alteração, eu libero aquele código-fonte para que, né, ele possa ser utilizado pelo restante da equipe. Então, o controle de versões hoje é muito importante. Né? Ele mantém o histórico das versões anteriores, caso eu precise retornar por algum problema. Né?
Então, isso garante, né, uma agilidade, né, uma confiabilidade na gerência da configuração do software. Né? Quais são alguns indicadores de manutenção que a gente pode utilizar? Né? O tempo utilizado para fazer a mudança, quais foram os programas mais afetados, aqueles que mais sofreram manutenção, né? Alguma coisa pode estar, né, um indicativo que alguma coisa não está muito bem com aqueles programas. Né? As requisições atendidas e aberto, né? Ou seja, o tempo de resposta, né? Usuários que demandam mais manutenção, né? E uma estimativa de tempo e complexidade da manutenção, também é um outro indicador. Né? Bom, nesse contexto surge, né, nessa necessidade da manutenção, né, principalmente da manutenção preventiva, né, surge o contexto da reengenharia. A reengenharia, na verdade, ela é um contexto da engenharia em geral. Né? E o que significa reengenharia? Uma atividade de reformular, melhorar, né, revisar, né, a minha estrutura. Né? Então, eu faço uma reengenharia de processos, por exemplo, numa empresa. Eu vou rever os processos, a forma de atendimento, a forma de execução do processo para ver se eu melhoro. Né? O objetivo da reengenharia é revisão para melhorar. E do software é a mesma coisa. Então, a reengenharia de software, né, que tem uma ligação grande com a engenharia reversa, né, significa rever as rotinas para poder melhorar. A engenharia reversa é, dada uma aplicação, eu tenho que voltar para ver como que aquilo foi feito, voltar na fase, né, de projeto e reprojetar ela. Né? Então, a manutenção vai ser muito mais melhor trabalhada, né, com técnicas de reengenharia, né, que seria, né, o ponto culminante, né, fazer uma reengenharia automatizada e, consequentemente, uma manutenção automatizada. Tá? Quais são as premissas da reengenharia? Né? Envolve a melhoria de processos, né, melhoria dos sistemas, está ligada a uma estratégia de manutenção mais a longo prazo, né, e oferece uma maneira, né, de organizar e manter o software organizado. Né? Então, a reengenharia, né, ela está calcada nos seguintes passos. Né? Documentação dos softwares atuais, melhorar o código, redesenhar as bases de dados, os bancos de dados, alterar eventualmente a plataforma, né, de infraestrutura de hardware, converter linguagens que possam, né, estar ultrapassadas, né, defasadas, adicionar novas capacidades e facilitar os processos de manutenção. Então, a reengenharia é o processo, né, de examinar o software existente e modificá-lo com ferramentas automatizadas. Né? Melhorar as estruturas de manutenções, atualizar a tecnologia, né? Estender a expectativa de vida, aumentar a produtividade da manutenção. Né? Outros conceitos da reengenharia, né? Estudo a alteração de determinado sistema para reconstruí-lo, né, de uma forma melhor, né? Modificação do código da estrutura, né, usando os princípios da engenharia de software atuais para melhorar a capacidade de manutenção e a qualidade. Combinação de técnicas e ferramentas que facilitam a análise, melhoria, redesenho, reutilização do sistema. Outros conceitos. Né? Meio para melhorar os sistemas existentes, sem causar impactos, né, na funcionalidade atual. Conjunto de técnicas e ferramentas orientadas à avaliação, reposicionamento, transformação de sistemas existentes, né, para estender a vida útil do sistema. Né? Objetivos da reengenharia. Né? Criar um inventário, né, um controle, né, de todos os sistemas existentes, né, fornecer ferramentas automatizadas para manutenção. Com isso, eu reduzo custos, né, alguns erros na manutenção e torna o sistema mais fácil, né, de ser modificado. Facilita a conversão e migração de sistemas, né, melhora, né, as respostas, né, às solicitações, requisições, né, melhora, né, o ânimo, né, dessa atividade de manutenção, né, estende a vida útil do sistema, né, e pode reutilizar componentes também, né, dos sistemas existentes. Algumas razões para a reengenharia, né, de fazer esse processo, né, a reengenharia está muito ligada a essa atividade preventiva, né, frequentes falhas, né, problemas de desempenho, a tecnologia vai ficando obsoleta, isso é algo hoje muito comum. Né, problema na integração dos sistemas, a qualidade técnica não está boa, né, dificuldade de testes, né, e problemas crescentes no sistema. Algumas razões para se
refazer o sistema, né? Ele pode não ser confiável, os algoritmos podem já não estar muito bons e não atender às necessidades do usuário, né? Isso é crucial. Alguns sistemas candidatos à reengenharia são sistemas, né, críticos para a empresa, né? Ou aqueles que sofrem manutenção frequente, né? Sinal de que, né, eles contêm muitas falhas, foi muito mal projetado. Aqueles que são compreensíveis, eu posso modificar ele, né, com uma certa segurança, né? Outros que contêm erros que não conseguem se identificar, né? E outros que requerem uma melhoria considerável. As áreas de atuação da reengenharia envolvem desde a análise, né? Toda análise de projeto, né, do meu sistema, uma reestruturação, fazer engenharia reversa, né? Voltar para recuperar informações, né, originais, a migração desse sistema para uma nova plataforma e a sua reutilização. A análise, então, é o processo de examinar os sistemas, né, atuais para compreender os componentes e ver como é que eles se interligam, né, se interrelacionam. Né? A reestruturação é o processo de alterar a forma do software. Né? Então, eu vou redefinir, né, nomes, padronizar com uma nova, né, uma formatação, né? Tornar o programa mais fácil de ser compreendido. A engenharia reversa significa analisar o software e reconstruir sua descrição. Muitas vezes ela é necessária porque não há documentação, né? Então eu preciso, né, redesenhar como que aquele software foi feito. Né? E aí eu posso novamente ter uma documentação adequada para esse software. E a migração é converter o software em uma linguagem, né, mais adequada, né, um ambiente operacional mais moderno, né, mais atual, né, para poder, né, fazer uso de novas tecnologias. E a reutilização é o processo de utilizar, reaproveitar, né, elementos, né, criados, né, de outros sistemas ou do meu software original, né, para o meu novo sistema. Bom, então ficamos, né, chegamos aqui ao final, né, aqui estão os exercícios, né, para essa aula, né, de manutenção, né, explicar o conceito, né, de manutenção de software, cada um dos tipos de manutenção que a gente viu, são aqueles 4, né, preventiva, adaptativa, de aperfeiçoamento, a corretiva, né, as funções básicas da manutenção, os modelos de manutenção que a gente viu, né, controle de requisições, controle de alterações, controle de versões, né, e explicar o conceito, né, de reengenharia de software, tá? Então, ficamos por aqui hoje, tá? Até a próxima aula.